Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje, a gente mergulha numa história, assim, muito conhecida, mas que tem os detalhes... Uau! A cura de Bartimeu, o cego lá de Jericó. Isso aí. A gente pegou um estudo bem a fundo do texto bíblico mesmo, olhando o contexto histórico, social, teológico, tudo o que estava rolando na época. E é porque a ideia não é só recontar o milagre, né? Não mesmo. É mais tentar sacar as camadas, sabe? Sobre fé, sobre exclusão, quem era Jesus ali naquele momento e o que significa essa parada de seguir o caminho. Total. Porque a cena é forte, né? Imagina, Jesus está indo para Jerusalém, para a cruz, uma multidão enorme seguindo. E aí, um grito, vindo da margem, de alguém que, assim, a sociedade preferia nem ver. Exato. Como que esse grito isolado conseguiu parar o Messias na sua jornada final? Bora desembrulhar isso. Olha, para começar, tem o lugar. Jericó. Não era qualquer cidadezinha, né? Não, era a Cidade das Palmeiras. Tinha Palácio de Herodes, comércio bombando. Era um lugar rico. Pois é, riqueza, movimento. E aí, contrastando com tudo isso, tá Bartimeu, assentado junto do caminho. Cego e mendigo. Perto da riqueza toda, mas completamente à parte, né? Totalmente excluído. E naquela época, a cegueira era vista como, bom, muitas vezes como castigo divino, sabe? Impureza espiritual, era exclusão social e religiosa na veia. Mas é interessante que Marcos, o evangelista, faz questão de dar um nome, Bartimeu, filho de Timeu. Sim. Isso é poderoso. Resgata ele do anonimato, né? Dá uma identidade, uma humanidade que a condição dele tentava apagar. E tem a capa dele também, o tal do hematom. Ah, capa. Isso é muito simbólico. Não era só roupa, era o abrigo dele, o cobertor e provavelmente a ferramenta para coletar as esmolas. Era quase a identidade de mendigo dele, entende? Entendi. Então, quando Jesus chama... Exato. E ele lança de si a capa. Cara, isso é um ato de fé radical. Ele joga fora a vida antiga, a única segurança aparente que ele tinha antes mesmo de ser curado. Nossa, ele está abandonando tudo só pelo chamado. É um abandono total, baseado na esperança do chamado de Jesus. E tudo começa porque ele ouve. Ele não vê Jesus. Mas ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele reage. A fé vem pelo ouvir, né? Como Paulo diz depois em Romanos. Ele ouviu o testemunho sobre Jesus e agiu. E que ação! O grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tem de especial nesse título, filho de Davi? Olha, isso era quase uma bomba. Filho de Davi era um título messiânico claro, era reconhecer Jesus como o rei prometido da linhagem de Davi. Então, o mendigo cego está fazendo uma proclamação pública da realeza de Jesus? Exatamente. E isso no Evangelho de Marcos, que tem todo aquele lance do segredo messiânico, onde Jesus muitas vezes pedia para não espalharem quem ele era. Quem faz a confissão mais clara e pública é o marginalizado. E a multidão tenta abafar, né? Muitos o repreendiam para que se calassem. Claro, devia ser incômodo, talvez perigoso, mas ele... Clamava cada vez mais. A necessidade e a fé dele eram maiores que a vergonha, que o medo. A oposição só serviu para intensificar o grito dele. É impressionante a persistência. E aí vem um momento que para mim é um dos mais fortes. E Jesus parando. Sim. Pensa na cena. Jesus está indo para Jerusalém para cumprir seu propósito final e ele para. Por causa de um grito vindo da margem. Isso diz muito sobre o valor de cada pessoa para Deus, né? Mesmo no meio do plano cósmico. Totalmente. E olha a reação da multidão depois que Jesus manda chamar Bartimeu. Muda completamente. Aqueles que mandavam calar agora dizem: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O comando de Cristo transforma até a atitude da comunidade ao redor. Incrível. Aí Jesus faz a pergunta: o que queres que te faça? Por que ele pergunta o óbvio? Não é pelo óbvio. É para dar dignidade, sabe? Para dar voz a Bartimeu. É um convite para ele articular a própria fé, o próprio desejo mais profundo. Jesus não trata ele como um objeto de pena, mas como um sujeito. Faz sentido. É diferente da mesma pergunta para Tiago e João, né? Completamente. Eles pediram poder e status. Bartimeu, o cego físico, mostra uma visão espiritual muito mais clara. Mestre, que eu tenha vista. Simples,
Direto. Essencial. Precisão total. Ele sabia o que realmente importava. E a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, sozo, no grego, você comentou que é mais do que só a cura física. Certo. Muito mais. Sozo é um termo riquíssimo. Significa curar, sim, mas também resgatar, libertar, preservar, salvar espiritualmente. É uma restauração integral. Jesus está dizendo que a fé de Bartimeu foi o canal que permitiu essa ação completa de Deus na vida dele. A fé como a porta de entrada para a graça agir. Perfeito. Não que a fé compre o milagre, mas ela abre o espaço para ele acontecer. E a resposta de Bartimeu é imediata. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele não volta para a vida antiga, só que agora enxergando, não. Ele usa a visão recém-adquirida para o quê? Para seguir Jesus. E esse caminho, odos em grego, é crucial em Marcos. É o caminho para Jerusalém, para a cruz. Exato. No caminho do discipulado radical que Jesus já vinha ensinando, Bartimeu se torna ali talvez o discípulo modelo naquele momento. Ele vê imediatamente e segue, contrastando com a dificuldade dos 12 e até com a cura gradual do cego de Betsaida em Marcos 8. Uau, que virada! Então, resumindo esse mergulho, a gente viu a jornada de Bartimeu, da escuridão total, da margem para a luz e para o seguimento radical de Jesus. A fé que nasce do ouvir, a persistência que não se cala com oposição, o abandono corajoso do passado, simbolizado pela capa. E a visão restaurada sendo usada para seguir Jesus no caminho desafiador. E fica aquela provocação, né? O estudo que a gente viu ressalta muito isso. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho que levava direto para Jerusalém, para o sofrimento, para a cruz. Então, o que significa para a gente hoje ter uma visão nova, um entendimento, uma experiência espiritual, se a consequência não é voltar para uma vida mais confortável, mas sim abraçar um caminho que pode ser mais difícil? Que capas a gente precisa jogar fora? Exato. Que identidades antigas, que seguranças que não são reais a gente talvez precise largar para seguir de verdade uma convicção profunda, mesmo que o caminho seja inesperado, que exija mais